Olá, meus irmãos. Que alegria podermos nos reunir nesta manhã de domingo, apesar desta circunstância de pandemia em nosso país. Pela graça de Deus, podemos nos reunir pela internet e celebrar culto de adoração e louvor ao seu bendito nome. Queremos saudar os irmãos com a palavra de Deus registrada em Romanos capítulo 1, verso 7, que nos diz: a todos os amados de Deus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 7, e que aplicamos à nossa querida Igreja Batista da Capunga, com todos os seus membros, congregados, todos os participantes das suas atividades e ministério, as nossas congregações, Luz da Vida em Areias, Nova Tiúma e Janga. Sejam todos muito bem-vindos a este ambiente de adoração ao Senhor nosso Deus. Para iniciar o nosso culto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu gostaria de compartilhar ainda esse texto na versão que Eugene Peterson traduziu a Bíblia A Mensagem. Ele traduziu esse texto de uma maneira muito interessante e muito apropriada para os nossos dias. Eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: percebem o que significa todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando? Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr. E nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma de vocês. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco para iniciarmos o nosso culto. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus, porque apesar desta contingência podemos nos reunir pela internet e celebrar culto de adoração ao Senhor na manhã deste domingo, dia 29 de março de 2020. Queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome. Queremos glorificar o Teu nome. Somente Tu és digno do nosso louvor, somente Tu és digno da nossa adoração. E Tu és também, ó Deus, a nossa inspiração. Porque Jesus, ó Deus, sempre foi a nossa inspiração. Ele, ó Deus, é o autor e consumador da nossa fé. É nele que a nossa fé começa e é nele que a nossa fé se aperfeiçoa. E por isso, olhando para Ele, mantendo os olhos fitos nele, certamente poderemos encontrar melhores condições para vencer os desafios deste tempo presente
especialmente, ó Deus, as circunstâncias que nos cercam no nosso país e no mundo neste momento. Nós te pedimos, ó Deus, que através deste culto, deste momento de celebração, tu renoves a nossa fé, tu renoves, ó Deus bendito, a nossa confiança em ti, para que os nossos olhos estejam postos somente em Jesus. Não tiremos os olhos dele em momento algum, mantenhamos-nos fitos nele, para que assim, ó Deus, possamos vencer esta adversidade, ó Deus, que estamos vivendo. Pedimos, ó Deus, dirige todos os atos deste culto, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, é o que te pedimos, ó Deus, e te rogamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Cantarei ao meu Salvador, hino 66 do Inário para o Culto Cristão. Louvemos ao Senhor. Neste momento de informativo, gostaria de destacar para os irmãos que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, também do governo do estado de Pernambuco e da prefeitura do Recife. Queremos contar com a compreensão de todos os irmãos neste sentido e pedir que os irmãos continuem orando para que Deus conceda às nossas autoridades o discernimento e a direção que carecem para este momento, a sabedoria e a serenidade necessárias para este momento que estamos vivendo, para conduzirem, portanto, os rumos da nossa nação. Queremos compartilhar com os irmãos que algumas atividades da nossa igreja também estão sendo realizadas de forma online, a exemplo de alguns pequenos grupos que estão se reunindo
Dessa forma, da mesma maneira, algumas classes da escola bíblica estão se reunindo de forma online. As nossas devocionais continuam sendo preparadas e transmitidas diariamente, de segunda a sábado. Fique atento a todas as mensagens que temos compartilhado com os irmãos. Continuemos unidos, firmes como igreja do Senhor neste tempo, seguindo a Jesus, seguindo seus planos, seus propósitos, tomando todo o cuidado necessário, procurando ao máximo manter-nos em casa para que, pela graça de Deus, esta pandemia passe logo e logo também possamos voltar a nos reunir, a nos abraçar e a celebrar ao Senhor todos juntos em nosso tempo. Contamos com as orações dos irmãos, continuamos orando às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Separe esses 3 horários para orar ao Senhor, para buscar a face do nosso Deus e clamar para que Deus sare a nossa terra, cure a nossa terra desta grande pandemia. E que assim aconteça pela graça e pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham à distância, todos nós sabemos que missões, nós não temos apenas um mês de campanha, nós vivemos missões diariamente. Esta é a grande missão, é a missão que o Senhor nos deixou para a igreja, confiou a nós a pregarmos o seu Evangelho. Mas no nosso calendário batista nós temos março como o mês da campanha de missões mundiais. O tema, leiamos: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Divisa: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5. Ainda em pé cantaremos até que Ele venha.
que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a ação que me faz continuar. Meus amados irmãos, neste momento de dedicação, de dízimos e ofertas e, sobretudo, de vidas ao Senhor, gostaria de, primeiramente, expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que, com muita fidelidade ao Senhor, têm estado sensíveis e continuam consagrando suas vidas e seus bens, seus dízimos e suas ofertas ao nosso Deus através da internet. Todos os irmãos recebam a gratidão da nossa igreja pela fidelidade dos irmãos, com que têm mantido firmes as suas contribuições, mantido as suas contribuições em dia, para que a nossa igreja continue também com seus compromissos em dia, honrando os seus compromissos com a graça do Senhor, apesar desta circunstância que nos cerca. Nós gostaríamos de encorajar a todos os irmãos a fazerem o mesmo. Gostaríamos de informar aos irmãos que as contas da nossa igreja continuam disponíveis para os irmãos fazerem a dedicação dos seus dízimos e ofertas através de transferências bancárias. Os irmãos poderão transferir, portanto, para as contas da igreja, na Caixa Econômica, no Bradesco e também no Itaú, seus dízimos e suas ofertas. Em nosso site, em nosso aplicativo, nós disponibilizamos todos os dados, todas as informações para que o irmão faça essa contribuição, faça essa transferência bancária e dedique a Deus o dízimo e a oferta que está em suas mãos e em seu coração. Continuemos firmes, continuemos fiéis ao Senhor, apesar desta circunstância, ajudando, portanto, a nossa igreja a honrar todos os seus compromissos. Queremos também, neste momento, expressar a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado e também agradecer a Deus por todos os irmãos que completam mais um ano de vida esta semana. Aqueles irmãos também completam mais um ano de casamento, aqueles outros que completam mais um ano de batismo. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado às famílias da nossa igreja, a maneira pela qual o Senhor tem sustentado as famílias, e todos os aniversariantes da nossa igreja recebam o nosso abraço caloroso de forma virtual e celebrem conosco em gratidão ao Senhor nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento para orarmos a Deus e buscarmos a face do Senhor, expressando a nossa gratidão a Ele. Feche os seus olhos e ore conosco. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus por este momento precioso em que podemos agradecer-te, Senhor, por tantas bênçãos que Tu nos tens dado. Queremos te agradecer pelos irmãos que têm contribuído com fidelidade, ó Deus, para que a Tua igreja continue honrando os seus compromissos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela fidelidade dos Teus servos. Queremos te agradecer porque, a despeito desta circunstância, os Teus servos continuam sendo fiéis. E queremos te pedir para que isto seja uma realidade para todas as famílias da nossa igreja. E pedimos também, ó Deus, que Tu venhas suprir as necessidades de todas as famílias da Tua igreja. Tu sabes, ó Deus, a realidade que cada família está vivendo, cada família está enfrentando. Tu sabes o quanto, ó Deus, esta pandemia está afetando não apenas a saúde do brasileiro, mas também, ó Deus, a economia, a saúde financeira do brasileiro e sua família. Nós te rogamos, ó Deus, por aqueles que, porventura, estejam perdendo seus empregos por conta desta circunstância, aqueles que estarão, ó Deus, entrando de licença não remunerada, ó Deus, por conta desta circunstância. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu contemples cada família da Tua igreja, suprindo as suas necessidades, surpreendendo cada família com a Tua graça, não deixando faltar nada que eles precisem, ó Deus, para este tempo, ó Deus, de adversidade. Queremos também, ó Deus, neste momento, te agradecer, Senhor, por todos os aniversariantes desta semana.
Te agradecemos por aqueles que completam mais um ano de vida e rogamos, ó Deus, que eles perseverem, ó Deus bendito, em investir suas vidas de acordo com a Tua vontade, em gastar o restante dos seus dias vivendo de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus planos, de acordo com os Teus propósitos. Rogamos por aqueles que completam, ó Deus, mais um ano de batismo. Concede a todos eles, ó Deus, perseverança nos caminhos do Senhor. Que cada um se mantenha firme, ó Deus, no propósito de seguir os passos do Teu Filho amado Jesus. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que completam mais um ano de casamento, Senhor. Pedimos, ó Deus bendito, que pela Tua graça Tu renoves o amor, a paciência, a sabedoria e tudo aquilo que os Teus filhos precisam para desenvolverem um relacionamento saudável, para desenvolverem, ó Deus, uma vida saudável dentro de casa. Abençoa, Pai, todas as famílias aqui representadas, ó Deus, nos cultos que estamos celebrando, ó Deus, quantas famílias, ó Deus, têm se reunido em suas salas, ó Deus, em seus quartos, em seus ambientes domésticos, ó Deus, para celebrar ao Senhor. Contempla as famílias da Tua igreja e continua suprindo, sustentando, ó Deus, provendo tudo aquilo que os Teus filhos precisam para este tempo. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar o texto de Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia
em Gênesis capítulo 6. Acompanhe comigo a partir do verso 1. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Estamos juntos? Então, vamos ler a palavra de Deus. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Meus amados irmãos, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus? A Bíblia diz que Noé agradou a Deus, achou graça aos olhos do Senhor. O que alegra o coração de Deus, o que entristece o coração de Deus? O verso de número 6 nos diz: então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. De acordo com a história de Noé, o que é que pode fazer pesar o coração de Deus? O que é que pode entristecer o coração de Deus? Nessa história nós encontramos alguns elementos que certamente causam muita tristeza ao coração do Senhor. Primeiramente, a maldade. A maldade. O verso 3, ou melhor, o verso 5 nos diz: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande. O Eterno viu que a maldade estava fora de controle, traduziu Eugene Peterson. Desde cedo, de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade, diz a mensagem. Desde o início do dia até a noite, as pessoas só pensavam em fazer o mal, elas maquinavam o mal, elas planejavam o mal contra as outras pessoas. Qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. Não é mera coincidência porque o ser humano continua o mesmo. Os anos se passaram, os séculos se passaram, temos uma distância enorme entre Noé e nós que estamos aqui hoje, mas o ser humano continua o mesmo, com a sua mesma natureza pecaminosa, tendente ao erro, tendente a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então a maldade é algo que entristece o coração de Deus. O coração humano estava corrompido, e o coração humano hoje continua corrompido, assim como estava nos dias que antecederam o dilúvio. O que seria uma pessoa má? Uma pessoa má é uma pessoa que planeja o mal de alguém, uma pessoa que não mede as consequências das suas palavras e das suas atitudes, uma pessoa que faz de tudo para prejudicar o outro ou que torce para que o outro não se dê bem, para que o outro se dê mal. Certamente que o oposto da maldade é a bondade. A bondade tem a sua origem em Deus.
A bondade tem a sua origem em Deus. Naum, capítulo 1, verso 7, nos diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Então, o Senhor é bom e a bondade tem a sua origem nele. Quando agimos com bondade, nós estamos, na verdade, simplesmente seguindo o exemplo que nós temos na pessoa do próprio Deus. Agora, a maldade tem a sua origem no inferno. Porque lá no inferno, que os demônios estão sempre reunidos, maquinando o mal, fazendo de tudo, planejando tudo de mal contra as pessoas, contra a humanidade. Então, a bondade tem a sua origem em Deus, já a maldade tem a sua origem no inferno. Diz o texto no verso 5, e o Senhor viu toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do coração do homem. Viu que toda a imaginação dos pensamentos do homem era má continuamente. Não passava um pensamento bom, não havia um planejamento bom, tudo era voltado para o mal, e isso pesou o coração de Deus. Isso entristeceu tremendamente o coração de Deus. Algo mais que entristeceu o coração de Deus naquela ocasião foi a violência. O verso 11, de acordo com a Bíblia, a mensagem, vai nos dizer: no que diz respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Nós sabemos muito bem o que é viver num país onde há muita violência. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas, além da violência, algo mais pesou no coração de Deus, algo mais entristeceu o coração de Deus. O que foi? A corrupção. O verso 12 nos diz: e viu Deus a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. A humanidade inteira havia corrompido a sua conduta, o seu jeito de ser, a sua maneira de viver, a sua forma de se relacionar com as pessoas. Tudo estava corrompido sobre a terra. O homem havia se corrompido, havia se distanciado do plano original de Deus, e eu creio que também conhecemos muito bem o que é viver numa terra cheia de corrupção. Podemos dizer com toda certeza e com a experiência da nossa realidade brasileira que a corrupção é mãe da miséria. A corrupção é a mãe de toda a miséria que assola a nossa pátria, a nossa terra. O verso 3 de Gênesis capítulo 6 vai nos dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, ele é carnal, ele vive segundo a sua natureza carnal. A geração de Noé viveu segundo a carne, segundo a sua natureza humana, carnal, sem dar lugar a Deus. Sem dar lugar a Deus. Infelizmente, essa carnalidade pode atingir até mesmo a própria igreja. Paulo falou a respeito da igreja de Corinto. Paulo disse que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja infantil, que não havia amadurecido. Confira 1 Coríntios capítulo 3. Essa era a realidade da igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Não podemos esquecer que houve consequências para a geração de Noé. Assim como há consequências para tudo aquilo que nós fazemos. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus ninguém pode zombar. Ninguém pode zombar de Deus, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aliás, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4, 5 e 9, vão destacar para nós algo muito interessante. Muito interessante.
Há uma referência interessante, inclusive, a respeito da geração de Noé. Acompanhe comigo, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4, 5 e 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. A hora da prestação de contas vai chegar. E certamente teremos que comparecer diante de Jesus, diante do Senhor, para prestar contas da nossa vida. No meio desse contexto de tanta tristeza para o coração de Deus, uma terra cheia de maldade, cheia de violência, cheia de corrupção, no meio dessa geração, Deus encontrou Noé. Um homem que abençoou a sua geração. Um homem que foi bênção para a sua geração. Bênção para a sua família. Um homem que certamente fez diferença na sua geração. Quais seriam as características de alguém que pode ser bênção para a sua geração? Como nós precisamos hoje de pessoas que abençoem a nossa geração, que abençoem o mundo de hoje. Hoje, dia 29 de março de 2020. Como precisamos de pessoas que se levantem para ser bênção em nossos dias. Quais foram as características de Noé e que certamente precisam estar presentes em todos aqueles que desejam ser bênção para a sua geração? Primeiramente, pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que agradam a Deus. São aquelas que agradam a Deus. Diz o texto, Noé dava alegria ao Senhor. Traduz assim a Bíblia Viva. Noé dava alegria ao Senhor. De que forma podemos alegrar o Senhor? De que forma podemos achar graça aos olhos do Senhor? Eu creio que agradamos a Deus quando o amamos sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Agradamos a Deus quando Ele percebe que de fato Ele é a prioridade da nossa vida. Que Ele é o número 1, não é o número 2, não é o número 3. O Cristo que veio a este mundo, viveu, morreu e ressuscitou, não fez tudo isso para ser o segundo, o terceiro na nossa vida, Ele fez para ser o primeiro. Quando damos prioridade a Ele, quando honramos de fato o Senhor com as nossas vidas, com a nossa atitude, certamente isso alegra o coração de Deus. Isso agrada o coração do Senhor. Estamos agradando a Deus? Estamos alegrando o seu coração? Eu creio que também agradamos a Deus quando confiamos no seu amor. Agradamos a Deus quando confiamos no seu amor. A Bíblia nos diz, no Salmo 147, verso 11, o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Nesses dias de pandemia, nós precisamos confiar no amor de Deus para conosco. Precisamos continuar esperançosos em Deus. Colocar a nossa esperança no amor de Deus. Esse Deus que nos ama incondicionalmente. Esse Deus que está conosco em todo o tempo, em todos os instantes. Nós precisamos confiar no amor de Deus. Quando confiamos em Deus, até mesmo porque a Bíblia diz também, lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Nós precisamos confiar em Deus se é que queremos agradá-lo, se é que queremos alegrar o seu coração.
Pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que agradam a Deus. Precisamos sondar o nosso coração e verificar se estamos agradando a Deus ou não. Se os nossos relacionamentos estão agradando a Deus, se a nossa vida em família está agradando a Deus, se o nosso casamento está agradando a Deus, se a maneira como agimos e reagimos está agradando a Deus. Precisamos sondar o nosso coração. Pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que amam a Deus, confiam em Deus, são aquelas que amam a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, amam a Deus mais do que os filhos, amam a Deus mais do que o cônjuge, amam a Deus mais do que os seus negócios, amam a Deus mais do que o seu dinheiro, amam a Deus sobre tudo e sobre todos. E porque amam a Deus, confiam em Deus. E por isso, ajustam suas vidas ao propósito de Deus. E por isso procuram viver de tal maneira que Deus se agrade. Deus, quando olhou para Noé, no meio daquela geração inteira que estava causando tanta dor ao seu coração, toda aquela geração causava peso, causava dor ao coração de Deus, mas quando ele olhava para Noé, ele se alegrava. Ele se alegrava, ele encontrava uma pessoa que o agradava. Segundo lugar, uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa que abençoa a sua geração, é aquela que procura viver de maneira justa e íntegra diante de Deus e diante das pessoas. Pessoas que abençoam a sua geração são justas e íntegras diante de Deus. Vejam só o verso 9. O verso 9 vai nos dizer: essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. Isso é o que Deus espera de cada um de nós nos nossos dias, na nossa geração. No meio daquela geração corrupta, Noé foi um homem justo e íntegro. No meio desta geração corrupta, Deus espera que nós sejamos justos e íntegros. A integridade se manifesta nos negócios, se manifesta nas transações comerciais, financeiras, mas a integridade também se manifesta nos relacionamentos, na maneira como lidamos com as pessoas, na maneira como vivemos ou convivemos com as pessoas. Quando somos a mesma pessoa em todos os ambientes, estamos agindo de maneira íntegra. A integridade é essencial para os relacionamentos, para desenvolver relacionamentos saudáveis e relacionamentos marcados, de fato, pelo amor fraternal. A integridade se manifestou na vida de Noé e ela precisa ser uma realidade para os nossos dias. Noé foi um pregador da justiça. De que maneira ele pregava? De que maneira ele pregava? Bem, procurando viver de uma maneira justa e íntegra diante de Deus e dos homens, nós estamos pregando a palavra de Deus. A maneira pela qual nós vivemos pode ser uma pregação positiva ou uma pregação negativa. A nossa pregação é negativa quando não vivemos de acordo com a palavra de Deus. A nossa pregação é positiva quando procuramos viver de acordo com a palavra do Senhor. Um detalhe muito interessante é que para ser íntegro na sociedade é preciso ser íntegro a partir da nossa casa, a partir do ambiente da nossa família. Dentro de casa, as pessoas sabem exatamente como nós somos. E isso me faz lembrar de uma jovem que teria dito a respeito do seu pai. E ele ainda estava vivo quando ela disse isso. Ela disse que só acreditava que o seu pai era pecador porque a Bíblia afirma que todos pecaram. Porque ela não conseguia enxergar
pecado algum no seu pai. Por ser uma pessoa justa e íntegra dentro de casa, na convivência com os filhos, na convivência com a sua esposa, com o seu esposo. Nós certamente precisamos demonstrar essa integridade a partir da nossa casa, a partir da nossa família, da nossa convivência em família. Essa incoerência entre dentro de casa e fora de casa só impacta negativamente a nossa pregação. Noé foi um pregador da justiça porque ele vivia certamente dentro de casa e fora de casa do mesmo jeito. Ele vivia fora de casa do mesmo jeito que ele vivia dentro da sua casa e vivia dentro da sua casa da mesma forma como ele vivia fora da sua casa. Noé foi um homem justo e íntegro diante de Deus, diante da sua família, diante das pessoas, diante da sua geração. E é assim que nós precisamos ser também, com a graça do Senhor, com a ajuda do Senhor. E se formos assim, seremos uma bênção para a nossa geração. Terceiro lugar, pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que andam com Deus. São aquelas que andam com Deus. Há um detalhe interessante quando nós fazemos uma busca na genealogia, na árvore genealógica de Noé. O seu pai foi um homem chamado Lameque. O seu avô foi um homem chamado Matusalém. Já ouviu falar em Matusalém? Pois é. Mas o seu bisavô foi um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque não foi encontrado porque Deus o tomou para si, porque Enoque andou com Deus. Noé nasceu 69 anos depois do desaparecimento de Enoque, o seu bisavô. Com certeza, ele ouviu falar a respeito de Enoque. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, a forma como ele procurou viver diante de Deus. E, bem provável que, inspirado na história do seu bisavô, esse homem chamado Noé procurou viver dessa forma no meio da sua geração. Enoque foi um homem que andou com Deus. Bem, Noé também andou com Deus. Diz o texto que ele foi um homem justo e íntegro na sua geração e andou com Deus. Andar com Deus é ter um relacionamento profundo com Deus. É ter uma comunhão profunda com o Senhor. Você gosta de caminhar? Você gosta de fazer caminhadas? No parque, na praça, na praia? Eu gosto muito de caminhar, embora não esteja caminhando hoje como gostaria de caminhar. Caminhar sozinho é bom, mas caminhar com alguém é melhor ainda. Por isso eu gosto muito de caminhar com a minha esposa. Quando a gente caminha junto, a gente pode conversar, a gente pode estreitar o nosso relacionamento, a gente pode colocar a conversa em dia, a gente pode atualizar as nossas informações um com o outro, e assim a gente pode caminhar melhor. Com Deus é a mesma coisa. Caminhar com Deus é viver com Deus, é viver com intimidade com Ele. É onde formos, onde estivermos, andarmos na presença dEle e vivermos de acordo com a vontade dEle. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim: Ora, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Andai em Cristo. Nele radicados, ou seja, com raízes profundas, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós precisamos andar em Cristo, andar com Cristo, andar segundo a vontade de Cristo.
Pessoas que abençoam a sua geração são pessoas que andam com Deus. Em quarto lugar, pessoas que abençoam a sua geração são pessoas que fazem diferença. Têm uma vida que faz diferença. O verso 8 vai nos dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquele cenário de tristeza, de profunda angústia para o coração de Deus, ele encontrou uma pessoa diferente, uma pessoa que alegrou o seu coração. Noé, porém. Noé foi um porém, entre aspas, no meio da sua geração. Ele fazia diferença naquela sociedade. Onde estava a diferença de Noé? Onde deve estar a minha diferença e a sua diferença no meio desta geração? A nossa diferença precisa estar nos nossos valores, das coisas que de fato importam para a gente. A nossa diferença precisa estar no valor da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, da direção de Deus na sua palavra para nós. A nossa diferença precisa estar no nosso caráter, precisa estar nos nossos relacionamentos, na maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas, precisa estar no nosso compromisso com uma vida santa e agradável a Deus. Santidade a partir do coração. Essa integridade a respeito da qual falamos precisa começar no coração. Um dos maiores desafios que eu e você temos diante de Deus, certamente é o desafio de termos um coração íntegro. Essa integridade precisa começar aqui dentro do nosso coração. Compromisso está também no compromisso com a verdade. Essa diferença precisa estar no compromisso com a verdade. Precisa estar na nossa vida, não na nossa aparência, mas na essência daquilo que somos diante de Deus e diante das pessoas. Noé, porém, seja você também um porém na sua geração, meu irmão, minha irmã. Ainda que todos façam, você, porém, não faça. Ainda que todos caminhem para a perdição, você, porém, não caminhe. Ainda que todos se percam pelos seus próprios caminhos, você, porém, não se perca. Desta forma você fará diferença. Você será uma referência de Deus para a sua geração. Em quinto lugar, pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que dão ouvidos à voz de Deus. São aquelas que ouvem a voz de Deus. Noé e sua família poderiam ter ignorado a voz de Deus. Quando Deus disse que destruiria toda a humanidade, que destruiria toda a terra, que mandaria um dilúvio e que eles para isso deveriam construir uma arca para a sua salvação. A família de Noé e sua família não poderiam ter ignorado a voz de Deus, afinal de contas, Deus falou somente com eles. Durante todos aqueles anos, construindo aquela arca, Noé certamente estava pregando que ele dava sim crédito à voz de Deus. Cada martelada naquela arca, cada madeira serrada, preparada para colocar naquela arca, era um sinal da sua obediência à voz de Deus, à voz do Senhor. Ele certamente foi considerado um louco para a sua geração, para as pessoas do seu tempo. Durante todos aqueles anos, é possível também que muitas dúvidas tenham passado pela mente de Noé e da sua família. Muitas interrogações podem ter surgido naquele momento. Noé, porém, deu ouvidos à voz de Deus. Hoje, quando ouvimos tantas vozes, tantos conselhos, tantas ponderações, precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Precisamos confiar no Senhor e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Você talvez se lembre
das cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, registradas em Apocalipse 2, verso 3, todas as cartas terminaram ou terminam da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem a nos dizer, aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Ouçamos a sua voz. Lucas 11, verso 28 nos diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a voz de Deus, e guardam essa palavra no seu coração e observam, praticam, vivem de acordo com essa palavra. Depois de ouvir a voz de Deus, Noé tomou providências. Você tem ouvido a voz de Deus avisando você a respeito de uma série de coisas? Quais são as providências que você tem tomado a partir daquilo que Deus tem falado ao seu coração? Quais são as decisões que você tem tomado com base naquilo que Deus tem ministrado ao seu coração? Quais são as decisões? Eu queria só lembrar você que aquilo que muda a nossa vida de fato não são as mensagens que nós ouvimos, não são os sermões que nós ouvimos, mas são as decisões que nós tomamos. Você pode ouvir a voz de Deus, mas se você não tomar uma decisão concreta em relação àquilo que Deus está ministrando no seu coração, sua vida vai continuar a mesma. Os anos vão passar e você vai continuar o mesmo. A pandemia vai passar e você vai continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma. Quais são as providências que você tem tomado diante de Deus? Deus tem falado com você? Deus tem falado com você a respeito do seu namoro? Da forma como você está namorando, como se já fosse casado de repente? Quais são as providências concretas que você tem tomado? Deus tem falado ao seu coração a respeito de levar a sério o seu tempo com Ele, em oração e leitura da palavra de Deus? Quais são as providências que você tem tomado a esse respeito? Deus tem falado com você a respeito da necessidade de dedicar a Ele a sua vida, primeiramente a sua vida, depois seus dízimos, suas ofertas. Quais as providências você tem tomado? Noé ouviu a voz de Deus e foi logo começar a construção de uma arca e terminou aquela arca. E aquela arca foi um instrumento de salvação para ele e para a sua família. Deus tem falado ao seu coração sobre a necessidade de evangelizar alguém, de ser mais intencional, de procurar aquelas pessoas que você ama, mas que você sabe que estão perdidas, sem Jesus, sem salvação. Talvez até sejam religiosas, mas não tiveram ainda uma experiência real com Jesus. O que você tem feito? Quais as providências você tem tomado a esse respeito? Noé não deixou para depois. Noé não deixou para depois, não deixou para um dia, quem sabe, eu faço isso, eu faço aquilo. Noé levou anos para construir a sua arca, mas construiu. Construiu. Quando a chuva chegou, a arca estava pronta. A providência já tinha sido tomada. Não tinha nada pendente, estava tudo pronto. Tudo pronto. Noé não chegou atrasado para o dilúvio. Não. Pelo contrário, ele entrou na arca 7 dias antes de começar a chover, porque tudo já estava pronto e porque todas as providências já haviam sido tomadas. Não havia pendências. Quais são as pendências que hoje fazem parte da sua vida? Quais são as questões pendentes hoje? O que está faltando resolver? Quais são as ordens que Deus já deu a você? Quais são as orientações que Deus já ministrou ao seu coração e você não obedeceu? Esse tempo de quarentena precisa ser usado para isso. O seu tempo com Deus nesse tempo, esse tempo em que a humanidade está desacelerada, você precisa gastar um tempo com Deus para rever as suas pendências. Rever as suas pendências.
Jesus contou a parábola sobre as 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes. As 5 prudentes tomaram toda a providência necessária para estarem prontas para a celebração quando o noivo chegasse. As outras 5 sabiam o que tinham que fazer. Sabiam exatamente aquilo que deveriam fazer. Já haviam sido advertidas. Mas preferiram dormir. Foram insensatas. E quando o noivo chegou, as encontrou despreparadas. Despreparadas. Resolva nesse período de quarentena as suas pendências com Deus. As circunstâncias que precisam ser resolvidas, precisam ser tratadas diante de Deus. A pessoa que abençoa a sua geração é aquela que dá ouvidos à voz de Deus. Noé ouviu o que Deus lhe falou e tomou todas as providências necessárias para que a sua vida estivesse de acordo com a vontade do Senhor. Você precisa também tomar as suas providências em nome de Jesus. Em último lugar, pessoas que abençoam a nossa geração ou a sua geração são aquelas que se consagram a Deus. Depois do dilúvio, depois da tempestade, quando tudo passou, diz o texto em Gênesis capítulo 8, verso 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é mau, porque é mau o desígnio do íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Depois daquela experiência tremenda de passar tanto tempo dentro daquela arca, Noé, ao sair, saiu porque diz o texto que Deus se lembrou de Noé. Deus não se esqueceu de Noé, como Ele também não se esquece de nós, não se esqueceu de mim e nem se esqueceu de você, e permitiu que Noé pudesse sair daquela arca com vida, ele, sua esposa, seus filhos, suas noras, e ainda todos os animais que estavam com ele dentro daquela arca. Noé então saiu, e ao sair, a primeira providência que ele tomou foi edificar um altar. Um altar que fosse referência para a sua família e para as gerações seguintes. Para que todas as gerações seguintes soubessem que ele havia assumido um compromisso de consagração a Deus. Que ele havia se consagrado a Deus. Nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. Nós precisamos fazer do nosso lar um verdadeiro altar que expresse a nossa dedicação, a nossa consagração ao Senhor. De tal maneira que as pessoas saibam, as pessoas que entrarem na nossa casa, entrarem no nosso lar, saibam que nós temos um compromisso de vida com Deus e que nós estamos consagrando nossas vidas a Ele, colocando no altar não animais, mas nós mesmos. Porque no contexto do Novo Testamento não há substitutos para o ofertante. De acordo com Romanos 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto racional não é um culto em que você coloca um substituto no altar. O culto racional que Paulo menciona aqui é aquele em que você vai para o altar. A sua vida vai para o altar.
Tudo que diz respeito a você vai para o altar. Noé construiu um altar e dessa forma expressou a sua família e certamente expressou as gerações que vieram depois que ele foi um homem consagrado a Deus, um homem comprometido com Deus. Pessoas que abençoam a sua geração são aquelas que se consagram a Deus, que consagram suas vidas, que consagram seus bens, consagram o seu tempo, a sua agenda, consagram todo o ser ao Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia, a mensagem, traduz o verso 8 de Gênesis, capítulo 6, da seguinte maneira: mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. Deus tem gostado do que tem visto em você? Deus tem gostado do que tem visto no seu coração? Deus quer usar a minha vida e a sua vida para impactar, abençoar e transformar a nossa geração. Que nós estejamos à sua disposição para isso. Que Ele possa contar comigo e com você neste sentido. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos a Deus e buscarmos a face do nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela referência de Noé. Esse Noé que foi inclusive incluído naquela lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Muito obrigado, ó Deus, por tantas coisas que podemos aprender com ele. Mas, ó Deus, sabemos que da mesma forma como tu usaste a vida de Noé no passado, tu queres usar a cada um de nós hoje. Que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para a nossa geração, para abençoar a nossa geração. Que nós, de fato, ó Deus, como servos teus, façamos diferença na nossa geração e sejamos bênção, ó Deus, para este tempo em que estamos vivendo. Vivemos um tempo tão difícil, tão conturbado, mas nós queremos ser instrumentos do Senhor para abençoar muitas vidas. Usa-nos para isso. Colocamos-nos, ó Deus, à tua disposição para sermos instrumentos do Senhor, para abençoarmos esta geração. É o que nós te pedimos, nós te rogamos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.
Ao encerrarmos o culto desta manhã, queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela rádio e também pela internet, deixando um convite para que hoje, às 19 horas, sejamos juntos, conectados mais uma vez como igreja e também conectados com o nosso Deus para uma grande celebração online. Acompanhe-nos, portanto, hoje através do nosso canal no YouTube e também através da Rádio Evangélica FM às 19 horas. Hoje, às 19 horas, para mais uma celebração. Nossa oração é que Deus realmente nos abençoe neste tempo e nos dê a sua graça e nos dê a vitória em todos os desafios que temos pela frente. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre nós, sejam sobre todo o seu povo espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.